Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Otávio Toledo, que para aqueles que não sabem é o meu nome. O vídeo de agora vai ser uma breve análise do Ricardo Marcílio a respeito do recente envio de navios de guerra por parte dos Estados Unidos até a costa da Venezuela. E falará a respeito também da questão da soberania da região frente a esse tipo de agressão, porque isso é claramente uma agressão, ou pelo menos uma intenção agressiva. Mas antes da gente começar, eu peço a todos, como sempre, que curtam o vídeo se gostarem dele, se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos, compartilhem com os amigos e deixem seus comentários aqui embaixo. E se quiserem ajudar o meu trabalho diretamente, podem fazer isso através do Pix. O QR Code e a chave estão no canto inferior direito da tela agora. Então, sem mais delongas, comecemos. Vale lembrar, galera, que em meio a toda essa tensão de envio, por exemplo, do esquadrão anfíbio por parte do Trump, navios militares que já estavam posicionados na costa ali do Caribe, a gente teve hoje uma cúpula, uma reunião da OTCA, Organização Tratado Cooperação Amazônia. A gente fala de 8 países que tentam negociar políticas comuns em relação à floresta amazônica. A cúpula que a gente teve em 2023, por exemplo, realizada em Belém, ela tentou deliberar, por exemplo, uma espécie de Conselho da Amazônia, que seria uma espécie de parlamento em que cada um dos países enviariam representantes, mas seria um parlamento com... Só que agora, para que foi feita a cúpula da OTCA? Eu não acho difícil de imaginar para que foi feita essa cúpula agora. Afinal de contas, a Amazônia tem alguns dos insumos mais relevantes para o futuro da humanidade, para falar a verdade, dentre os quais está a quantidade gigantesca de água potável que existe lá. Então, é importante manter um olhar vigilante sobre os recursos que existem na Amazônia, porque não só os Estados Unidos, mas outros países também têm intenções bem claras de predar sobre essa região. Por quê? Estamos em meio, primeiro, às vésperas de uma COP30, com informações extremamente preocupantes. A gente está, galera, há pouco mais de 2 meses da reunião que vai acontecer em Belém, e por conta dos preços altíssimos e da falta de infraestrutura em Belém, dos mais de 190 países que foram convocados, a gente só tem 47 confirmações. A ONU está desesperada pedindo para o Brasil garantir subsídios, enquanto o próprio Lula ele vem criticando não exatamente a possível falta de infraestrutura, o preço alto do setor de hotelaria, do Airbnb, mas sim alegando que é por um certo preconceito. Ele até mesmo falou, né, realmente Belém não é chique como Paris, mas é a real situação. E aí, na minha concepção, eu acho que é interessante você fazer uma COP30, que o principal discurso vai ser o financiamento dos países desenvolvidos, as políticas ambientais de desenvolvimento sustentável, o mecanismo de desenvolvimento limpo, reduzir as emissões de gás carbônico e metano para a atmosfera, que os países desenvolvidos têm que financiar o financiamento dos países desenvolvidos. Ou seja, até perde a lógica. O governo brasileiro e a ONU consideram fazer uma espécie de subsídio para que não seja uma COP30 esvaziada. Pois bem, galera, além da questão da proteção ambiental, os países também vão fazer uma declaração, só que aí há um problema, vamos entender exatamente qual, né? Isso que o Lula está fazendo, que ele está conclamando por parte dos países amazônicos, é uma coisa muito razoável, inclusive, porque o território da Amazônia, onde esses grupos, esses cartéis atuam, é território dominado por esses países amazônicos, então nada mais natural que eles cuidem do próprio quintal, por assim dizer. Porque se não cuidarem, vão dar argumento para um maluco igual o Trump falar que precisa enviar tropas para manter a paz e a democracia e para extirpar esses tipos de grupos terroristas que ele chama, porque ele está colocando organizações como cartéis como grupos terroristas agora. Então é preciso que essas nações tomem para si esse encargo para que não acabe caindo nas mãos do Trump ou de outro líder inescrupuloso de algum país do norte global, digamos assim. Da soberania da América Latina e do principal ponto que vem sendo discutido nos Estados Unidos nessa última semana, que é a atuação do enfim, né, sabe o que eu tô falando, narcotráfico, enfim, né, na região da floresta amazônica. Eles entendem que isso é um problema, mas grande parte dos países delibera que é um problema que deve ser solucionado
pelos países latino-americanos, e não exatamente por potências estrangeiras. A Bolívia falou sobre isso com Luiz Arce, o próprio Gustavo Petro, que é o presidente da Colômbia, falou que estão usando a questão do narcotráfico, enfim, né, como desculpa para uma intervenção na América Latina, sem citar, claro, diretamente, né, os Estados Unidos. Como se precisasse, a gente sabe muito bem que é o país que está sempre intervindo na América Latina quando é conveniente. E o próprio Brasil, o Lula, né? O Lula, por exemplo, ele se reuniu com Daniel Noboa, que é o presidente do Equador, durante a semana em Brasília, também falando de os países da Amazônia protegerem a Amazônia em relação a essas políticas, e muito possivelmente o próprio pronunciamento vai focar nisso, que eles reiteram a não necessidade de intervenção de potências estrangeiras na América Latina. Sendo sincero, é praticamente dado como favas contadas. E eu falo isso pelo próprio pronunciamento do Nicolás Maduro. Ele fala, é tempo de paz, não é tempo de guerra, há potências estrangeiras interessadas nos nossos combustíveis. O Maduro também tem que tentar desescalar esse negócio, apesar de tudo, porque realmente a perspectiva de ter que enfrentar militarmente os Estados Unidos não é muito agradável para nenhum país, especialmente para os países daqui. Então é preciso tentar, pelo menos, demonstrar para a comunidade internacional que ele não quer encrenca, porque assim qualquer ação hostil dos Estados Unidos vai ser condenada pela comunidade internacional. Cara, algum tipo de inteligência já coordenou ali que os Estados Unidos podem fazer. A própria Reuters fala que a ação pode ser nesse domingo. Ou seja, podemos estar breve aí. Lembrando, né, que o Nicolás Maduro, ele não é visto como um chefe de Estado pelos Estados Unidos, ele é visto como o líder de um cartel. Os Estados Unidos não reconhecem as eleições venezuelanas do ano passado, alegando que o Edmundo Gonzalez é o presidente de fato e não o Nicolás Maduro. Então, por isso, para eles não há nenhum tipo de problema em fazer uma intervenção no que não é um Estado. Estado, o conceito em si, ele fala de um povo que está sob tutela de um governo dentro de um território com soberania, limites e fronteiras estabelecidas. Como Nicolás Maduro não é o governo reconhecido, não existe hoje Estado da Venezuela. Os Estados Unidos alegam que há uma possibilidade de tirar o o Nicolás Maduro, e colocar o Edmundo Gonzalez ou a Maria. Esse ato falho não é muito impactante para mim, porque o Maduro é uma continuação do que o Chaves foi. Tá certo que ele está morto faz tempo, mas ele é uma espécie de continuação. Corina Machado, com a intenção de aí sim ter o estabelecimento de um Estado na região. Na quinta-feira, por exemplo, houve uma prévia, uma reunião de chanceleres, e o Mauro Vieira, que é o nosso ministro, ele falou que o combate ao narcotráfico, enfim, né, deve ser sim o tema central da OTCA, além de crimes ambientais, que são hoje já a terceira maior fonte de recursos de crime para o mundo. Professor, entendi. Então você está me falando que hoje há uma coordenação dos líderes latino-americanos contra essa possibilidade de intervenção do Trump na América Latina, não é isso? Não é isso que eu estou falando. Vamos dar uma analisada na América Latina? A América Latina, ela vive, sobrevive e tem um passado de variações de governo. É direita, esquerda, variações, entra, sai, golpes que acontecem quase que sucessivamente. E quem patrocina esses golpes, quem é que estimula eles, financia eles, oferece expertise tecnológico, expertise de treinamento para eles? Escrevam aqui embaixo quem é. Vamos tentar posicionar alguns países hoje? Quando a gente faz uma análise do cenário geral da América Latina, principalmente da América do Sul, que é de fato a região mais importante, a gente sabe que a China cresceu muito os seus investimentos nos últimos anos, convidando países para serem parte dos BRICS. O Brasil, que já fazia parte, a Colômbia, por exemplo, que entrou na nova Rota da Seda, que faz parte hoje, que é financiamento do NDB, que é o Banco dos BRICS. O Brasil, que está planejando, já até anunciou que fará isso, né? A rota bioceânica, a ferrovia bioceânica, que vai conectar o Porto de Ilhéus ao Porto de Chancay, no Peru. O próprio Peru, por exemplo, que tem uma Dina Boluarte, que também recebe investimento dos chineses. A China aumentou demais a sua presença na América Latina. E isso incomoda os Estados Unidos. O Pete Hegseth, secretário de Defesa dos Estados Unidos, falou sobre isso. A América Latina deve ser o quintal dos Estados Unidos. Foi isso esse ano, em cúpula ali no Panamá, inclusive no Panamá também. O canal do... E como eu falei, essa analogia deles é extremamente ofensiva, e eu acho que não devia ser só ofensiva para mim, devia ser ofensiva para todo mundo que tem um mínimo de noção de soberania.
Panamá, por exemplo, alguns acordos militares, e também os Estados Unidos tiraram 2 empresas de Hong Kong que atuavam no Canal do Panamá. Ou seja, a intenção dos Estados Unidos é aumentar sua influência na América Latina. Só que hoje, percebam, a gente fala, por exemplo, de uma Guiana de Irfan Ali, que é um grande aliado dos Estados Unidos. E claro, galera, um grande inimigo da Venezuela, até pela questão de Essequibo. O Irfan Ali, isso foi repostado pelo próprio Marco Rubio, colocou ali que defende uma política de combate ao narco, enfim, com parcerias estrangeiras. Não falou exatamente o nome do Trump ou dos Estados Unidos, mas muito possivelmente é nesse sentido. O Paraguai, por exemplo, Santiago Penha, também é um governo mais à direita. E também já anunciou que considera o cartel Los Soles como um grupo terror tranã, e o Nicolás Maduro como seu líder. Ou seja, possivelmente também apoia essa proposta. A gente fala, por exemplo, de uma Argentina, de Javier Milei. Você duvida que ele também apoia essa proposta? Vocês entendem que hoje é uma coordenação de uma série de lideranças à direita, e isso pode ser que aumente, principalmente nas próximas eleições? Temos eleições decisivas pela frente. Aí vai depender da situação de cada país, a gente tem que falar a verdade. Por exemplo, como eu já falei nos vídeos anteriores aqui mesmo, na Argentina eu acho difícil que isso aconteça, porque a batata quente do Milei vai começar a assar ainda no governo dele, se não acontecer nenhum milagre verdadeiro lá. A coisa vai começar a estourar ainda no governo dele, então acho difícil que ele seja sucedido por um outro candidato de direita. Por exemplo, a gente tem, por exemplo, eleição no Chile. Hoje, no Chile, o principal candidato, o grande favorito, é o Cast. O Cast, que ele é visto, né, ele se denomina ali como o Bolsonaro chileno, entre aspas. Ele, por exemplo, faz uma série de políticas, já falou, por exemplo, coisas favoráveis ao Nayib Bukele, ele frequenta reuniões do Vox, que é um partido de direita da Espanha, ele fala que aprova o Trump e aprova o Milei, entende? As eleições do Chile são no final do ano. O Equador, por exemplo, tem o Daniel Noboa. O Daniel Noboa se reuniu com o Lula, mas o Daniel Noboa também é um cara bastante de direita, a direita ali latino-americana. A gente fala, por exemplo, de eleições que vão acontecer na Colômbia. A Colômbia também de Gustavo Petro, altamente impopular e pode perder, claro, o posto. O Brasil mesmo, cara, o Brasil é que a gente está numa imprevisibilidade eleitoral. Você consegue definir quem vai ser o próximo presidente, se é, sei lá, o Tarcísio, o Lula, se, sei lá, o Bolsonaro vai ser, vamos ver o que vai acontecer na América Latina. Mas também os Estados Unidos enxergam essas mudanças políticas mais à direita, mais pró-Estados Unidos, e as próximas eleições... Também tem que lembrar que o que o Bolsonaro fez para tentar evitar sua punição não é o real motivo para o comportamento do Trump. Não é porque o Bolsonaro e o filho dele pediram essa intervenção. Isso aí foi um pretexto útil. O que o Trump quer mesmo é minar as bases de poder dos seus inimigos políticos e estimular o surgimento ou ressurgimento de governos de orientação mais à direita na América Latina, que são governos que são mais simpáticos a ele, para que ele possa aumentar ainda mais a sua influência sobre essa região que eles veem como quintal, como foi dito. Então, o que está acontecendo com o Bolsonaro é um pretexto, não se engane. A Bolívia, por exemplo, olha que histórico, depois de 20 anos de Mas no poder, que eram governos mais à esquerda, Evo Morales e Luiz Arce, os 2 candidatos que foram para o segundo turno, e talvez o Quiroga, que seja o próximo presidente, o favorito pelo menos, são pessoas mais à direita, que prezam pelo livre mercado, falam da questão da privatização do lítio, cooperação, por exemplo, com os Estados Unidos, entende? Então hoje, a visão do governo Trump é que a América Latina pode ter ascensão com as eleições desse ano e com as eleições do ano que vem de governos mais pró-Estados Unidos. E claro, galera, que acho que o Brasil ele é decisivo nessa tentativa dos americanos voltarem a influenciar a América Latina. Só que na Venezuela, convenhamos que não vai ter muito processo eleitoral. O que aconteceu ano passado, convenhamos que foi bastante ilegítimo. Não apresentou as atas eleitorais, candidatos não puderam participar, o órgão eleitoral venezuelano, de repente ali a Suprema Corte deliberou, não, o Nicolás Maduro que foi o presidente. Então, talvez os americanos vejam a Venezuela, que é um país super estratégico, tem as maiores reservas de petróleo do mundo, sem possibilidade de uma guinada mais à direita. Talvez por isso a intervenção. Lembrando, galera, que quando a gente pega os países hoje, né, as 2 principais opioides, ou, enfim, substâncias químicas, vamos falar assim, que são consumidas pelos americanos, não tem ligação com a Venezuela, pelo menos não diretamente. A gente fala, por exemplo,
do fentanil, que vem pelo México, e possivelmente, segundo os americanos, com insumos da China, e fala, por exemplo, do pocinho branco que é inalado pelo nariz, sabe o que eu estou falando? Que vem de países como Bolívia, como Colômbia, como Peru, até o Equador recentemente também, né, teve um aumento da atuação, principalmente depois dos acordos de paz que as Farc fizeram com o governo colombiano, entende? Então, essa questão da Venezuela, eu pelo menos vejo mais como muito mais uma questão política do que qualquer... É outro pretexto, tô falando, eles gostam de usar pretextos para poder justificar suas ações de truculência sobre o continente latino-americano, digamos assim. E essa coisa da Venezuela também tem muito a ver com a questão dos hidrocarbonetos, porque, como ele falou, eles têm a maior reserva de petróleo conhecida no mundo inteiro, maior até do que a da Arábia Saudita. Então, esse é um recurso considerado estratégico para os Estados Unidos e para outros países também desenvolvidos, tanto quanto, por exemplo, os elementos terras raras. Aí a coisa já descamba para o Brasil, que tem a segunda maior reserva conhecida dos elementos terras raras. Ou seja, dá para ver aí um cenário perigoso se descortinando, realmente. Esse envio de navios de guerra para a costa venezuelana foi só um primeiro passo, mas eu ainda vejo um panorama bem perigoso acontecendo, assim, de maneira geral, na América Latina, especialmente na América do Sul. Eu espero estar errado, mas eu vejo uma perspectiva bem perigosa. Agora eu queria saber de vocês, o que vocês acham a respeito disso. Eu acho que o vídeo aqui já disse tudo que era necessário. Escrevam aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam, tanto dos comentários do professor quanto dos meus. Também não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. E se quiserem me ajudar diretamente, podem fazer isso através do Pix. O QR Code e a chave estão no canto inferior direito da tela agora. Um grande abraço a todos, muito obrigado por terem assistido. Verei a todos novamente no próximo vídeo do canal. Valeu!